o fliperama, né? Você tinha isso, né? Tem alguns países que não tinham a ficha em si, era a moeda, de fato, que você metia ali na máquina. E aí mas tudo bem, você tem aquele hardware dedicado. Se aquele jogo deixa de fazer sucesso, ele entra em declínio, como qualquer jogo entra em algum momento, você tem que trocar o hardware todo. A SNK foi a primeira a fazer, não, por que eu vou trocar o hardware todo? Eu posso ter um hardware comum e só trocar o jogo. Então os arcades da SNK inovaram também por conta disso. E o Felizardo, que pudesse ter um Neo Geo naquela época, que era um videogame extremamente caro, esse era o único, Ítalo, o único da vizinhança que poderia dizer assim, o jogo que eu tenho em casa é exatamente igual ao do arcade, porque era o mesmo hardware e o mesmo jogo, de fato. Né? De resto, ninguém mais, cara. Master System, nem pensar, Nintendinho, Mega Drive, Super Nintendo. A coisa só ficou de igual para igual ali, sei lá, do PlayStation 2 em diante, vamos colocar assim. Mas aí já não era igual para igual com os arcades, né? Porque aí o foco passou a ser outro. Ítalo, por que os arcades encolheram? Pergunta difícil essa, mas vamos ver o que vamos tentar, né? Vamos tentar. Por que os arcades encolheram de um mercado que faturava quase 40 bilhões de dólares ao ano para hoje um mercado que mal sobrevive com 4 bilhões de dólares por ano e isso porque tem essas máquinas de brincadeira ali, de parquinho de diversões, porque não são, de fato, os videogames que estão fazendo sucesso ali. E principalmente porque, na sua visão, eles deixaram de ser a ponta da inovação. E quem ocupou esse espaço foi o PC Gaming, né? Que ocupou o espaço que era dos arcades. Então, eu vou tentar aqui, né? Vamos lá. Eu imagino que com a evolução da tecnologia, que eu acho que é por aí que a gente precisaria começar, né? Com a evolução da tecnologia e acesso, né, à tecnologia, ficou mais fácil, por exemplo, ter um PlayStation dentro de casa. Vamos botar aí o PlayStation 1, né? Que o início dessa revolução ali, Sega Saturno e tal. A gente começa a ter um acesso mais facilitado a jogos, causando uma experiência interessante. Porque antes, é o que você falou, não tinha uma paridade entre o que tinha nos consoles, né? Tinha nos consoles e o que tinha no arcade. Ainda era uma coisa muito exclusiva. E ali, de alguma forma, eu acho que eles começaram a atravessar essa questão tanto da interação, tanto da experiência, e aí os arcades começaram a perder um pouco de força, né? A gente tem aqui no gráfico que você mandou, que o PC começou a ganhar muita força, né? Tanto com Doom, tanto com The Sims, né? E foram títulos, assim, que fizeram sucesso mundialmente, né? E são títulos que talvez eles não funcionariam tão bem no arcade, né? Para você ver, é a questão da experiência. Como que você jogaria The Sims no arcade? Não, né? Então ele foi um título específico do PC e que até hoje, se você colocar, por exemplo, The Sims no console, ele não tem tanta entrada como ele tem no PC, pela jogabilidade, pela interação, né? Então não tem muito para onde correr. De acordo com que novas experiências foram sendo possíveis, eu acho que isso foi reduzindo ali o arcade, porque o cara tinha acesso ao jogo no conforto da sua casa, né? Tem isso também. Ô Ítalo, você acha que tem a ver também com a evolução tecnológica, de fato, né? O barateamento ali, e aí você passa a ter poder computacional em casa para fazer coisas até muito melhores do que se tinha nos arcades, mas talvez a ideia de você ter, e acho que são fases, né? A gente, talvez nos anos 2000, ter entrado num momento em que os jogos de simulação, e aí simulação no sentido amplo, em todos os aspectos da simulação, mas eles começam a ganhar mais relevância. Você falou do The Sims, que é uma espécie de simulação ali, mas você tem jogos de corrida hoje, ou jogos de tiro, jogos de guerra, que eles são mais simuladores, e às vezes são extremamente realistas, do que jogos para uma diversão rápida ali. Então você tem que ter também uma curva de aprendizado maior. Tanto é que hoje você fala em jogos estilo arcade. Quando você fala um jogo estilo arcade,
pô, seria como eu comparar Daytona USA com qualquer jogo de corrida, com Gran Turismo, pô. Que existe uma curva maior, né? O Gran Turismo é muito mais um simulador, você tem que aprender de fato a jogar. Daytona USA era aquela farra ali de você tacar uma ficha, meter o pé no acelerador, a galera nem sabia que existia freio, cara. O negócio é meter o pé no acelerador e ir embora. Né? Devia ser. O freio nunca devia ter manutenção nessas máquinas, é só acelerador. Imagino que não. Sim, e também por conta isso eu acho muito. Deve ter feito bastante peso nessa mudança e as experiências. Porque é o que você falou, a simulação. Aí você pega esses jogos de guerra, tipo Command & Conquer, esses jogos antigos de estratégia, tipo Age of Empires. Warcraft, que é um clássico. Warcraft, são jogos point and click, você precisa de um mouse. Até hoje, jogar esses jogos no console não é uma experiência tão boa quanto jogar no PC, por exemplo. Então, esses jogos começaram a fazer muito sucesso, e em algum momento a pessoa tem que escolher, né? É aquela história. E aí eu acho que isso teve bastante impacto, né? Porque é aquilo, a curva de aprendizado que você falou. O arcade, você vai lá, em 5 minutos, você consegue ter uma experiência completa, né? E você consegue aprender rápido como jogar aquilo. Aprender rápido que eu digo. A pessoa em 5 minutos não vai se tornar expert, por exemplo, num jogo de luta. Não é isso. Mas ela consegue ter uma boa experiência. Hoje em dia, com jogos de aventura e esses jogos de simulação, tem uma curva e um tempo de aprendizado ali. Até a própria introdução do jogo, às vezes demora 20 minutos, meia hora. Não é a proposta do arcade, né? Não é a proposta do arcade. Então, acho que foi aí que a coisa começou a mudar de figura, né? O arcade tem uma proposta de ser um negócio rápido, intenso, e que seja difícil também. O cara tem que perder para ele botar uma outra ficha. Exatamente. Tem isso também, né? Então, até, inclusive, quando você vai evoluindo da terceira para a quarta geração, o nível de dificuldade dos jogos cai drasticamente, porque é o contrário. O jogo não pode ser tão difícil assim, o cara tem que chegar logo no final para perder a graça. Então, da quarta para a quinta geração, os jogos se tornam, em média, assim, muito mais fáceis do que era no Nintendinho e no Master System, por exemplo. O arcade, como você falou, tem que ter ali obrigatoriamente uma simplicidade de comandos. Sim. Então, qual o tipo de jogo que prevalece ali? É jogo que você tem que controlar alguma coisa, algum objeto, algum personagem em cena e esmurrar o botão, pô. Né? Porque ou você tá dando soco e coice em alguém, ou você tá dando tiro em alguém, ou é uma nave atirando em alguém, ou você tá chutando ou jogando a bola em algum lugar. Se for um arcade de esporte. Né? Tinha aquele Super Sidekicks da SNK também, que era maravilhoso. E eu na maioria das vezes... aquele NBA Jam, em que era muito legal também. E na maioria das vezes você está limitado por tempo e os checkpoints, né? Que hoje em dia, quando você insere um checkpoint desse timed, né, em um jogo, você automaticamente também está fazendo referência ao estilo arcade. Porque o jogo hoje, ele não tem... Você não tem tempo, né? Você vai jogar no seu tempo, só que se o jogo te limita o tempo, já está mostrando ali para você que você vai ter ali uma run, né? Você vai ter, como é que eu vou dizer? Rodadas de jogo, né? E isso também caracteriza o arcade, né? Você tem X tempo para fazer essa pista, você tem X tempo para avançar nessa história. Se você não conseguir chegar nos checkpoints, você vai botar outra ficha. E aí você volta para o início, continua dali, né? Então você tem isso também, né? As diferenças. Não, e eu vou te falar que eu sou um grande saudoso, assim, desse estilo arcade de jogos. Porque muitas vezes eu vou botar uns jogos, eu tava com um jogo de Fórmula 1 aqui outro dia, e eu fui botar, na verdade, eu tava no jogo errado, é um simulador, né, cara, não queria aquilo. Porra, meu irmão, eu só quero acelerar e correr com esse carro, eu não quero aprender, eu não quero me tornar um piloto, eu não quero aprender nada, eu só quero acelerar o carro e ultrapassar os outros. É só isso. Né? Mas o cara te dá uma variedade tão grande de elementos ali que você tem que gerenciar, que aí vai para aquilo, né? A curva de aprendizado ali é maior. Você precisa de um tempo para você. É uma engenharia você aprender. Às vezes você troca de carro, muda completamente a dinâmica. No arcade não era assim. Você só tem, sei lá, 3 status: velocidade, aceleração e handling. É isso, acabou. Agora, hoje, nos jogos, principalmente esses de simulação, cada carro se comporta de uma forma diferente. Então, o simples fato de você escolher um outro carro
vai fazer você perder mais meia hora, 1 hora só para aprender como aquele carro funciona. Então, assim, é um público diferente, é um jogo completamente diferente. Tem gente que até não gosta que a gente se refira a jogos de simulação como jogos, né? O que eu acho assim, sim, tem isso. eu acho até meio tosco, porque é um jogo, né? Muitas das vezes aquele jogo não ajuda nem um pouco a pessoa a se preparar para o mundo real, se caso ela for realmente competir no mundo real.